Olá para você que está nos acompanhando das plataformas de áudio e vídeo. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Conecta, Conexões que Transformam. Meu nome é Sheila Chaves e aqui na bancada comigo hoje está a Thaís Yunis. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís, sou recém-formada aqui da FIANFAAN e estou muito feliz de estar aqui com a Sheila. Thaís, obrigada por ter vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui para dividir a bancada com a gente. E para você que não sabe, aguenta aí até o final. Quem ficar aqui com a gente até o final, que for aluno da FMU FIANFAAN, a gente tem uma surpresinha pra você, não é, Tá? Isso aí, galera. Fica ligado porque a gente tem um QR Code no final desse podcast que vai levar vocês pro Clube de Vantagens. O que é o Clube de Vantagens, Sheila? O Clube de Vantagens é um acesso exclusivo para alunos FMU FIANFAAN. Lá vocês vão encontrar vouchers com descontos, cashbacks, para vocês fazerem compras nas maiores lojas online do país. Então, se eu fosse você, assistiria esse podcast na íntegra e lá no finalzinho corria para pegar esse QR Code, né, Tá? Isso aí. Hoje nós estamos recebendo aqui na nossa bancada para esse bate-papo ele que é filósofo e professor. Ele é fundador da Casa do Saber, professor na PUC, no Mackenzie. Publicou seu primeiro livro aos 12 anos de idade e hoje ele já tem mais de 90 livros publicados. Ele também foi secretário municipal da Educação e do Estado de São Paulo. Já foi vereador de Cachoeira Paulista, foi presidente da Câmara Municipal de Cachoeira Paulista. Em 2008, ele se elegeu vereador aqui em São Paulo em 2010. Foi eleito deputado estadual e também é autor de diversas peças teatrais. Nós estamos falando de quem? Professor Gabriel Chalita, seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer enorme estar com vocês, batendo um papo nesse podcast especial. Muito obrigada pela sua presença. Então vamos começar, professor. A gente conhece você como filósofo, como político, mas você também tem uma parte artística. Conta pra gente como é que foi essa sua trajetória, suas escolhas, por que a arte te influenciou? Eu acho que a arte ela é a grande essência humana, né? É a sensibilidade, a capacidade de elevação, é a capacidade de emoção. E a minha vida é toda permeada pela arte. Como escritor, eu comecei escrevendo aos 12 anos de idade, né? E os livros que eu publico, as histórias que eu crio, as narrativas que eu desenvolvo. Eu sou autor de muitas peças de teatro também. Para mim, o privilégio de poder ver no palco um texto que eu escrevi sendo dito por uma atriz, por um ator, né? Eu tive um texto chamado De Tudo Que Mora em Mim, que foi feito pela Bibi Ferreira, né? Um dos maiores nomes da história do teatro brasileiro, das artes brasileiras. Tive uma outra peça interpretada pela Fafi Siqueira e a Sueli Franco, que é uma peça chamada Muito Louca, que são duas mulheres falando sobre seus terapeutas. E uma mulher não presta muita atenção na história que a outra mulher conta, né? Que mostra um pouco das complexidades das relações humanas. Eu fiz uma peça também chamada O Amor e o Tempo, que foi uma homenagem ao Nelson Gonçalves, o centenário do Nelson Gonçalves, e dois grandes artistas de musical, né, o Guilherme Loguli e a Julie, que ficou 2 anos em cartaz. Agora eu terminei de escrever uma peça que chama Entre Franciscos, o Santo e o Papa. É uma história que se passa no Vaticano entre o Papa Francisco e o São Francisco, que ele não sabe que é o São Francisco. Eu tenho um outro texto também que vai a teatro esse ano, que chama Território do Amor, que são 9 mulheres cantoras que sofreram muito nas suas vidas de dores de amor. Quem são essas 9 mulheres, né? Marlene Dietrich, Barbara Piaf, Maria Callas, Mercedes Souza, essas internacionais. E as brasileiras, Elisete Cardoso, Dolores Duran, Maísa, e são mulheres que sofreram, e a Dalva de Oliveira, são mulheres que sofreram muito na vida com seus homens, com seus abandonos, com as suas dores. A gente pega uma Maria Callas, que era a cantora mais famosa do mundo e que para de cantar por amor, porque o homem que ela amava ridicularizava o estilo de canto que ela tinha. O mundo todo queria ouvir Callas cantar, e Onassis achava meio bobo o jeito que ela cantava, e ela para de cantar por causa dele. Ela faz um aborto por causa dele, porque ele disse que já tinha um filho e não queria um outro filho, e aí ela, com medo de perder, tira essa criança, e depois ele perde o filho dele. E com tudo que ela fez, ele ainda a abandona para viver uma história de amor com a Jacqueline Kennedy.
E é um texto muito interessante porque é quase que um questionamento se vale a pena sofrer por amor ou não. Se vale a pena se entregar a uma história de amor. Então essas mulheres estão em algum cenário, algum lugar da humanidade, conversando sobre as coisas que elas têm em comum, o que valeu a pena, o que não valeu a pena na arte de amar. Então isso é uma expressão da arte. Falar sobre o amor, falar sobre a paixão, falar sobre o ciúme, sobre a saudade, sobre o abandono, sobre a trajetória de vida. E para mim, eu sou educador e eu mesclo isso, né? Eu misturo os elementos da arte, da escultura, da pintura, da fotografia, do cinema, né? De todas as artes, com os processos cognitivos, sociais e emocionais que se desenvolvem na educação. A gente aprende muito com a arte, com a sensibilidade. O Brasil é um país de muitos Brasis. Então a gente tem manifestações artísticas muito diversas nos vários cantos do Brasil. E é fascinante a gente ver o que a arte é capaz de fazer pelas pessoas. E você começou muito cedo, né? Você mesmo já falou, 12 anos você publicou o seu primeiro livro. Conta pra gente um pouquinho. O que te motivou a escrever livro tão cedo? Eu morava numa cidade do interior chamada Cachoeira Paulista e minha mãe fazia um trabalho voluntário num asilo perto de casa, assim. E havia uma professora nesse asilo aposentada, né, que tinha... Os filhos não visitavam, Dona Emelinda. E eu me lembro dela desde 3 anos de idade, 4 anos, 5 anos. Eu ia sempre com a minha mãe para esse asilo. E ela gostava muito de falar, de contar histórias. E as pessoas, como ela falava muito, não tinham muita paciência de ouvir as histórias dela. E eu ficava do lado ouvindo as histórias dela. E ali foi nascendo a minha paixão pela palavra. Eu me lembro que ela dizia palavras que eu não sabia o que significava, né? Eu morava em São Paulo, eu fazia baldeação na Sé para chegar... Baldeação. Fulano é uma energúmena com essa crise de cabotinice. Ia, né? Não havia computador na época, não havia o Google, né? Não tinha nada disso. E eu fui me apaixonando pelas palavras, pelas narrativas. Depois ela foi perdendo a visão e ela me emprestava livros. Eu lia... Né, e já com 6, 7, 8 anos eu ia lendo os livros que ela me emprestava, livros que às vezes eu não entendia, né? Ela deu um livro da Clarice Lispector nessa idade. E aí, Gabriel, você leu? Li, gostou? Gostei muito. Você entendeu? Não entendi nada, mas gostei muito. Falou, não faz mal. Quando você menos perceber, as palavras vão tomando conta de você e você vai se apaixonando por elas. E aí, quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, eu ia lendo alto para ela porque ela foi perdendo a visão. E ela gostava de ouvir as mesmas histórias que ela já conhecia. Do Monteiro Lobato, da Lígia Fagundes Telles, né? Os poemas do Manuel Bandeira. E eu ia lendo e lia de novo e tal. E eram momentos ricos, né? Numa cidade do interior. Cachoeira fica no Vale do Paraíba, entre 2 montanhas, Serra do Mar, da Mantiqueira. E eu me lembro dos entardeceres, daquele... momento bonito do pôr do sol, né? E eu lendo isso para ela. Aí, aos 11 anos, ela falou assim para mim, você lê tão bonito, por que você não escreve? Por que você não vira escritor? Eu falei, como é que vira escritor? Ela falou, escreve, leia para mim, eu digo se tá bom ou se tá ruim. E aí nasceu o primeiro texto sobre liberdade, do primeiro texto, o primeiro livro, que chamava Só Queria Ser Poeta. E aí foi, comecei. E ela morreu, eu tinha uns 20 anos. E até os 20 anos eu lancei mais de 10 livros e alguns livros premiados, e eu sempre voltava. Dona Emelinda, ganhei mais um prêmio, saiu mais um livro, e eu ia lendo para ela, e ela tinha uma emoção imensa com isso, né? De ter semeado uma vida completamente diferente. Porque é interessante isso, né? Minha mãe, ela tinha livros em casa, mas na época se comprava livros por metros, assim, para colocar nas estantes. E minha mãe achava que a leitura estragava a vista, né? Dava problema na cabeça. Então, não havia o hábito de ler em casa. Eu fui buscar esse hábito, desenvolver, me apaixonar num asilo. Você vê que até em qualquer lugar do mundo, pessoas podem mudar a vida de pessoas, pessoas podem semear futuros, né? Sim, na mente de pessoas. Imagina o orgulho dela, né? Depois de tantos anos ver você formado, adulto, já escrevendo tantos livros, ela com certeza deve ter se sentido muito orgulhosa, né? Como que é importante ter alguém que te incentiva, né? A maioria das crianças hoje em dia, sempre, se elas forem entrar nesse mundo, elas precisam de alguém que incentive elas, né? Mas eu fui assim.
Thaís aqui ainda não falou, mas ela também escreve, né, Thaís? Eu sou escritora. Tá vendo, Thaís? Ainda não tem nada publicado, mas eu sou escritora. Mas é isso, tem que ir escrevendo. A gente vai... Não, e o pior é que a minha mãe, quando eu tinha uns 9 anos de idade, ela chegou no meu quarto assim, jogou um livro na minha cama. Lê pra faculdade. Dom Casmurro, com 9 anos de idade. Nem não entendi nada. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Aos 9 anos, Dom Mas Casmurro. depois a gente acaba, né, lendo de novo e tal, e aí faz diferença sim. Mas você fala do Dom Casmurro, Thaís, quando a gente pensa, por exemplo, no Machado de Assis, ele desenvolveu toda a sua riqueza, seu fascínio, né, do grande escritor da língua portuguesa, né, do grande construtor de personagens, de narrativas. E ele teve uma mãe que era contadora de histórias e depois uma madrasta contadora de histórias. Então, assim, quem está acompanhando a gente, eles falam assim, nossa, podia ter conhecido uma dona Ermelinda, né? Mas talvez uma avó contando histórias, um pai, uma mãe. A gente está num mundo muito digital, em tudo é visual. Sim. Quando você só ouve e não vê, você desenvolve um outro processo da sua inteligência. E a contação de histórias, que hoje é muito valorizada em educação, ela é essencial para isso. Você contar histórias, você dizer histórias e permitir que as pessoas possam viajar nessa dimensão imagética, né? Eu falei da Dona Ermelinda, vocês não viram a Dona Ermelinda, mas você pode imaginar uma Dona Ermelinda, né? E cada uma aqui com certeza vai imaginar de um jeito. Né? Isso que é muito mágico nesse processo da imaginação, né? Mas a gente é um país assim, que a gente não tem muito incentivo à leitura, né? A gente, ainda mais agora nessa era digital, né, com tanta informação, celular na mão, as redes sociais, então a gente está muito indo por essa onda do visual. A gente não tem muito esse incentivo. A gente até vê Instagrams, a Tá é uma incentivadora da leitura, né? Porque a Tá fala muito sobre leitura, sobre escrita criativa nos conteúdos dela, né? Mas a gente não vê isso tão disseminado hoje na nossa sociedade, né? Como que a gente pode trabalhar? Como você acha que a gente pode trabalhar esse processo de incentivo, né? Você falou de contação de história, eu sei que tem muitos grupos, né, de contação de histórias em escolas, eu acho extremamente interessante o trabalho dessas pessoas, né? Ô Sheila, assim, que a gente está no mundo digital é fato, né? Não dá para brigar com o computador, não dá para brigar com o celular, não dá para brigar... Mas são instrumentos que nos ajudam as duas coisas. Então, eu acabei de falar da Dalva de Oliveira, por exemplo, de uma peça. Se eu pedir para um aluno meu assistir no YouTube, né, uma Dalva de Oliveira cantando uma canção de carnaval, e aí o aluno vê aquele trecho da Dalva, e aí depois eu começo a falar sobre as histórias de amor do Erivelto com a Dalva, sobre as dores de amor, sobre o que aconteceu na vida dela, e eu desperto a curiosidade desse aluno para ele ler mais sobre a Dalva de Oliveira. Eu tenho caminhos assim, eu acho que a gente tem que unir essas multiplataformas de saberes, de conhecimento, sem uma anular a outra. Com os meus alunos, eu conto trechos de livros e peço para eles lerem o livro todo. Eu sei que alguns vão lá no YouTube, tem, né, resumo do contrato social, e pegam aquilo. Mas a maneira com que eu vou construindo as linguagens deles, eles têm que grifar, têm que pegar, têm que desenvolver. Existe uma geração que eu percebo assim, que tem visto menos televisão, não leem tantos jornais assim, mas tem assistido mais séries e livros. Então eu sou mais otimista com relação ao tema livro. Eu acho que uma coisa não substitui a outra, né? Como quando começou a televisão e tinha um rádio, não, agora com a televisão ninguém mais vai ouvir rádio, né? Sim. Aí o cinema, aí começaram a surgir as plataformas e agora ninguém mais vai ao cinema. Eu acho que é espaço para tudo. E a gente tem que entender essa complexidade humana e ajudar o humano a perceber que todo fachio é ruim. Se você só se informa por um caminho, você não se informa. Sim. Então você vê as múltiplas possibilidades que você tem de se informar, de desenvolver os seus afetos, né? E os caminhos vários das artes nos ajudam muito a isso. Não, inclusive, tem uma das perguntas aqui que a gente queria falar para você. Hoje em dia a galera tá muito focada nas redes sociais. E a arte tá presente nas redes sociais. E a gente tem pessoas falando que essa geração tá perdida. Porque ela tá mais preocupada em fazer arte
né, de qualquer forma, seja escrevendo livro ou fazendo dancinha, enfim, do que preocupada em ter uma profissão renomada. Digamos assim, né? Uma pessoa prefere fazer vídeo para as redes sociais do que ser um médico. Eu acho que se a pessoa tiver a oportunidade de ser médica, e esse for o sonho dela, ela vai ser. Assim como uma pessoa que sonha em ser artista e tiver a oportunidade, vai ser. Você acha que as redes sociais têm influenciado as pessoas a focarem mais na arte do que em profissões renomadas? Não, eu acho, Thaís, que sempre assim na história você teve profundidades e superficialidades. Você teve pessoas mais focadas e pessoas mais desfocadas. Você teve pessoas que descobriram o seu lugar no mundo e pessoas que não conseguiram descobrir o seu lugar no mundo. As redes sociais, elas colocaram luz um pouco nisso. Então você já tinha gente que era absolutamente superficial sem redes sociais. E hoje você percebe algumas pessoas nas redes sociais profundamente superficiais. E também nas redes sociais você encontra pessoas muito profundas que aproveitam das redes sociais para divulgar os seus conceitos, as suas ideias, os seus sonhos, os seus projetos e que ajudam muitas pessoas. Você tem um processo inspiracional nas redes sociais que ele é incrível, né? E tem criatividades imensas que se desenvolvem ali. E tem pessoas que estão, né, na frivolidade absoluta, né? Será que eu preciso mostrar o barco que eu estou viajando? Será que eu tenho que mostrar que eu tenho dinheiro para ir na primeira classe? Tudo bem, eu fui para Paris, né? Se eu quero mostrar alguma coisa nas redes sociais, será que é mostrar a primeira classe ou que eu comi caviar? Isso é o mais importante? Ou o mais importante é você mostrar o Louvre, uma parte do Louvre, em que é a Mona Lisa, você poderia utilizar, né, esse canhão que tem à sua disposição, você tem 100 mil seguidores, 500 mil, não importa, e construir valores efetivos ali. E tem muita gente consumindo coisa muito séria nas redes sociais. Então, eu acho que ela não muda isso, ela traz outros balizadores. Saber usar o meio. Né? Exatamente. Eu dou aula, eu vejo um aluno meu no celular, eu falo assim, me ajuda aí, pesquisa para mim, Tales de Mileto, vamos aproveitar. Hoje, um aluno vendo, eu falei, artigo 5º da Constituição, olha que coisa interessante. Aí vai, pega, aí um falou assim, ixi, parece que se a gente pegar no celular, ele pede para fazer pesquisa, né? Mas o celular é uma fonte de pesquisa, não é só uma fonte, né, de bate-papo. E o entretenimento, quando ele é inteligente, quando ele é instigante, a gente precisa de entretenimento, né? Eu acho que não tem que proibir nada e não tem que exagerar em nada. Você, na relação com os filhos, isso é fundamental dentro de casa, você tem que dar a dose das coisas, né? Coloca açúcar demais, fica um horror, né? Coloca sal demais, fica um horror. Comer sem sal, sem açúcar, também fica um horror. Como você dosa para os alimentos, né, que você vai consumir, você tem que dosar para tudo na vida. Uma pessoa que lê o dia inteiro fica insuportável também. Nossa, que legal, fulano está lendo. Sim, começou a ler 7 da manhã, comeu uma coisa, continua lendo. Faz outra coisa, né? Vai sair, vai pro parque. Vai pro parque, vai andar de bicicleta. Não, ele anda de bicicleta o dia inteiro, não é bom também. Anda de bicicleta, faz outra coisa. Agora vai, né, tomar um sorvete, você vai namorar. Não, ele namora o dia inteiro, beija na boca o dia inteiro. Não, ninguém aguenta beijar na boca o dia inteiro. Tudo que é fastio, que é exagero, não faz bem. Redes sociais em exagero, celular em exagero, a pessoa vai pra cama, não consegue sair, aí entra no TikTok, não consegue parar de ver, aí entra no outro, entra no Reels, Instagram, entra no sei o que, entra no sei o que. Vira um vício, né? Aí não é bom, né? Aí não dorme. Você desperdiça uma noite, aí acorda meio ao quebrado por causa daquilo. Então, tudo vai desse equilíbrio que a gente tem com o agir, né? Quem consome, quem vai a uma peça de teatro, por exemplo, naquelas 2 horas, 1 hora, 1 hora e meia, não vai olhar o celular, não está ali com o celular. Então já desligou um pouco. Você vai a um cinema legal, é um desperdício. Você está num cinema, está numa orquestra sinfônica, olhando no celular para ver alguma notícia, alguém mandou não sei o quê. Aí tem algum probleminha que a gente tem que arrumar. Né? E professor, deixa eu te perguntar, qual que é a importância da arte para a sociedade? Thaís, nós somos animais sociais, nós somos seres da convivência. A arte, ele trabalha com 2 elementos fundantes, assim, a nossa elevação e os nossos laços fraternos, né? A nossa elevação porque a arte desenvolve a sensibilidade. Você ouve uma orquestra e aquilo toca dentro de você. Você vê um filme romântico e aquilo toca. Então tem um elemento elevador aí, né? Que a gente pode chamar de
do êxtase, da beleza desse, né, do êxtase que há no ser humano. Ver um pôr do sol e saber ver um pôr do sol é uma demonstração da arte. Tem pessoas que passam, né, moram perto de uma montanha e vê um pôr do sol incrível e o pôr do sol não diz nada. E tem pessoas que olham aquele pôr do sol e se encantam, porque tem uma capacidade de êxtase diante disso. Você vê uma roseira e você se emociona com aquilo ali, é uma dimensão da arte. Então, o primeiro papel é o papel de elevação. O segundo papel é esse papel de união, de fraternidade, a gente vai fazer uma orquestra sinfônica, são várias pessoas juntas fazendo uma orquestra sinfônica. A gente vai tocar Bach, você vai tocar Bach no Brasil, vai tocar Bach na Alemanha, vai tocar Bach na China, na Rússia, na Argentina, e é o mesmo Bach. São as mesmas notas, e as pessoas vão se emocionar de lugares diferentes, uma linguagem que é universal. Então, a arte tem esses dois grandes elementos fortes, né? Como a cultura. A cultura vem de culto, aquilo que nos eleva, e de cultivo, aquilo que eu planto, que me faz estar relacionado com o outro. Então, não valorizar a arte é um desrespeito humano, eu comigo mesmo, e é um desrespeito social, eu com o outro. Seria impossível a gente viver sem arte. Seria impossível. Como é impossível o ser humano, um peixinho vive isoladamente. Um pintinho precisa de cuidados no início, vive isoladamente. O ser humano não. Se eu não tiver laços com outros seres humanos, um bebê sem cuidado morre, não se desenvolve. Então, o que nos faz é o fato de estarmos interligados, interconectados, né? Para pegar o conecta aqui de vocês. A gente tem que estar conectado. Quando não há conexão, você não tem existência possível, não tem desenvolvimento humano sem isso. E a arte é esse laço, né, que dá esses dois tons, né, o tom da elevação e o tom da união. Então a gente pode considerar que tudo que a gente faz é arte. Tudo que a gente faz na dimensão do belo. A arte está muito ligada a um conceito da estética, né? Então se fala assim, toda comida é arte? Depende. Depende das expressões do belo que você coloca no fazer a comida. Por que a gastronomia virou uma arte, né? Porque, de repente, as pessoas pegaram coisas que... Né, lá, joguei um ovo, joguei uma coisa, estou fazendo outra coisa. Isso não é arte. Agora, a maneira com que eu vou cozinhar... Arrumar uma cama pode ser arte, pode não ser arte. Depende da sua intenção. Depende da sua intenção. Depende desse processo de elevação que há dentro de você mesmo. Você vai... Comer pode ser uma expressão de arte. Você está cheirando o prato que você vai comer, você está reparando naquelas cores ali. É o mesmo exemplo do pôr do sol. O pôr do sol continua lá, mas ninguém está vendo. A arte não está acontecendo. A arte, na dimensão humana, acontece quando o objeto que existe é contemplado pelo sujeito que vê esse objeto. Você pode ter uma caverna lindíssima e ninguém nunca foi naquela caverna. Então ela não é uma expressão da arte humana. Aí eu entro naquela caverna, eu ouço sons que a caverna provoca em mim, eu imagino, né, o que já aconteceu. Então, isso é uma expressão de arte. Aquilo que é um mecanicismo no meu fazer, eu como sem pensar no que eu estou fazendo, não é uma expressão de arte. A expressão de arte, ela exige a dimensão do sujeito e esse encontro com o belo. E o belo é isso, o belo é o gatinho que eu tenho em casa que está miando, aí eu paro e fico olhando aquele miar do gato e escrevo um texto em cima daquilo, uma música. Eu trabalho em escolas de samba, sei lá, aí eu vejo um animal, né, abrindo as penas, nossa, é isso que eu vou fazer. Quer dizer, essas influências, essas inspirações que o ser humano tem, elas vêm dessa capacidade que eu tenho de colocar os meus sentidos a serviço do belo. Mas o belo também não pode ser uma percepção muito pessoal de cada um? Pode, por isso que a arte é múltipla. Você pode até falar assim, eu me entusiasmo mais com canções de ninar, eu gosto mais de samba, eu gosto mais... Tem uma dimensão da subjetividade, toca mais em você, mas se respeita as múltiplas maneiras com que a arte toca na multiplicidade de pessoas que a gente tem, de gostos, de jeitos, de sentidos, né? E há coisas que são meio que comuns. Quando você vai fazer uma arte, um filme, por exemplo, você imagina, às vezes você faz um filme para um público específico, né? Não, quero pegar só os idosos aqui com esse filme é para criança, assim, você fala, não, eu quero pegar uma linguagem universal. Aí você percebe o que nesse filme? Quando tem romantismo, quando tem dor. Imagina um
filho é sequestrado e a mãe vai em busca do filho. Eu não posso ver esse tipo de coisa. Você tem uma dimensão meio que quase que universal daquele processo de arte. Cachorro, filme de cachorro que o cachorro tá doente. Aí você para ver, você pega as grandes bilheterias, né? Por que o Avatar faz tanto sucesso? Na dimensão, na maior bilheteria. Titanic fez tanto sucesso, sabendo que vai morrer no final. Mas por que o Romeu e Julieta faz sucesso em tudo? Porque é alguma coisa que, mesmo sendo muito subjetivo, cada um é de um jeito, há pontos que nós temos em comum, há sentimentos que nós temos em comum. Quando o escritor de um romance, quando o autor de uma peça de teatro, de um filme, de uma obra, né, enfim, literária, ele consegue tocar na dimensão universal, ele tem uma tendência de atingir mais gente, que mais pessoas possam achar aquilo uma demonstração de algo que realiza nelas essa expressão do êxtase. A Disney faz muito bem isso, né? Rei Leão é para todas as idades, né? Em vários momentos da sua vida, o Pequeno Príncipe, você pega em idades tão diferentes, Sim. né? O que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Mas eu acho meio bobo. O meio bobo é uma desculpa que eu tenho para esconder os meus sentimentos. Porque a literatura, né? Ela é a história dos sentimentos. Então, na literatura tem raiva, tem medo, tem paixão, tem saudade, tem vingança, e esses sentimentos vão coexistindo. De repente, quando eu tenho medo de expor um pouco os meus sentimentos, e eu vejo uma coisa que me toca mais, não, isso é coisa que não... Vocês vejam as músicas que fazem mais sucesso, invariavelmente, são músicas de sofrência. São. Sempre de sofrência. O sertanejo pegou agora a história da sofrência, mas o Roberto Carlos né? O Roberto Carlos é rei cantando música de sofrência, né? São músicas de amor, música mais de Nelson Gonçalves, que eu escrevi a peça sobre ele. O maior vendedor da história do Brasil é o Roberto Carlos, o segundo é Nelson Gonçalves. E são músicas de dor, de amor. Exato. Porque todo mundo em algum momento já passou por isso. E o pessoal fala tanto da sofrência, né, do sertanejo, mas Adele, por exemplo, também, Sofrência. gente, ou mulher que sofreu na vida. Eu escuto as músicas dela assim, eu paro pra pensar, gente, essa menina tão novinha já sofreu demais, né? Exatamente. Mas então, aquilo que você falou, né, a conexão, os pontos que conectam, né? E com essa visão de belo, né? A visão de belo. E a visão de belo, a gente pode tomar um café. Você começa a sentir o cheiro do café, a fumaça do café. Que delícia. Isso é uma expressão de arte. E eu posso fazer assim, eu tô mecânico, não tô sentindo. A mecânica não tem uma dimensão da arte. Na visão humana, você pode usar a mecânica para construir cenário, figurino, tal. Mas assim, naquilo que diz algo para você. E o ser humano precisa experimentar no seu existir. O Rubem Alves que dizia assim, olha o prazer da água do chuveiro batendo no seu corpo. Quando você consegue perceber isso, é arte. Você está desenvolvendo uma sensação da arte, é um toque dentro de você. Há poros emocionais seus que estão dizendo alguma coisa para você. Ou pode ser mecânico. A gente tá vivendo muito no automático, né? Olha esse período de pandemia que a gente ficou trancado em casa. O que a gente ficava fazendo? Arte. 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 Vendo filme, vendo série, lendo livro, cantando, ouvindo música. Imagina sem tudo isso, você ficar ali o quê? Quem escreve, escrevendo, gente mexendo na terra, quem morava em casa, não em apartamento, né? Acho que foi uma oportunidade também para as pessoas descobrirem dentro de si, a arte dentro de si, né? O que eu sou bom, o que eu posso fazer. Eu comprei livros para colorir, comprei um estojo de lápis de cor e eu lembro que eu adorava pintar, adorava desenhar, mas isso foi uma coisa que ficou lá atrás, né? E aí, nesse período de pandemia, eu retomei isso, né? Então, lá vai eu ver tutorial na internet, aprender uma técnica aqui, outra ali, né? E, nossa, passava horas mergulhada lá. E olha que gostoso aprender, pintar, ver o resultado daquilo que você fez, né? Construir. O ser humano precisa ser mais atento com seus cotidianos. Mesmo nas profissões, você fala assim, isso aqui é ciência, né? Medicina é ciência, não é arte. É arte também. Depende da maneira com que você encara aquilo que você desenvolve. É uma ciência, você requer uma série de estudos. Por que a gente às vezes separa a ciência da arte? Porque, em tese, a ciência ela tem um método mais restritivo.
você precisa comprovar aquilo que você está desenvolvendo, né? Isso é ciência. A ciência é refutável, e às vezes ela é ratificável, às vezes ela é retificável. A arte como expressão da liberdade é o que você disse antes, né? Cada um vê de uma maneira, desenvolve de uma maneira, mas você tem caminhos. Você, não, cada um gosta de um tipo de música, desde que as pessoas sejam afinadas. A afinação é a ciência na arte. A música trabalha com a matemática, que é uma expressão da ciência. Então, assim, não, cada um canta do jeito que quer. Não é cada um canta do jeito que quer. Você tem um processo de afinação para isso, né? Os instrumentos, o legal é que cada banda é de um jeito e não pode estar afinado. Não, cada banda é de um jeito, mas todas elas precisam estar afinadas. Então, você tem um padrão básico para isso. Às vezes a gente usa uma expressão na arte que fala assim, não, fulano pode errar porque ele tem licença poética. Não é errar, é construir palavras. Guimarães Rosa construía palavras. Mas você para ter o direito, entre aspas, de ousar a inovação naquela área, você precisa construir aquilo para mostrar o que você quer fazer. Saramago falou, não quero mais colocar vírgulas. Então todo mundo agora vai escrever sem vírgulas. Não, ele tinha uma intencionalidade e ele sabia colocar as vírgulas, mas ele tinha uma intencionalidade para autorizar o leitor a fazer as pausas como quisesse, porque era um texto para provocar ausência de pausas no leitor. Então você tem, né, um percurso para chegar. As pessoas vão numa semana de artes modernas e aí vê lá, né, tem uma mesa aí, um lugar para piolho, um lugar para... Nossa, mas que bobagem, juntou tudo isso aqui, virou uma arte. Há tanto de elemento, né, do pensar humano, do refletir humano, do provocar, porque a arte também é um processo provocador. Sim. Quero provocar você a sair do lugar de conforto que você está e refletir sobre isso. Quando a gente vê um filme sobre o racismo ou sobre o nazismo, aí você vê aquela expressão, aquilo dói em você. Você lê um poema do Castro Alves, né, O Navio Negreiro, aquilo dói. Senhor Deus, os desgraçados... O que está acontecendo com isso, né? Nunca vi tanto horror diante... Isso é uma expressão profunda de arte, mas é provocador. Então, olha o que essas pessoas passaram. Nesses navios, vindo para cá, eram arrastados, né, das suas terras, tinham que esquecer o nome, a religião, a família, e aí entravam, grande parte morria. Eles colocavam como se amarrassem, né, 8, 9, 10 homens juntos ali, acorrentados. Se um morresse, jogavam os 10 no mar, os vivos juntos, né? Porque podia ter alguma praga, alguma doença, joga todo mundo ali. Você imagina o que é isso? Você está junto com alguém amarrado o tempo todo disso. Aí você lê um poema, vê um filme sobre isso. Então você tem uma dimensão da sensibilidade, mas de provocação. Olha o que a gente já fez na humanidade. Será que a gente não está fazendo igual? Tem um filme recente agora que chama As Nadadoras, que fala uma história de duas refugiadas sírias e da passagem para a Alemanha, dos sofrimentos, que é uma história real, né? Quantos milhões de refugiados no mundo? Quando a gente fala da escravidão, que já foi há um tempo, os refugiados de hoje, de agora. Olha como o saber e as mudanças de comportamento estão ligados a essas construções da arte também. Se a gente fica assim, não, a arte não é importante, porque a arte é ouvir uma musiquinha, a arte é uma... Não. É uma visão muito limitada. Uma visão limitada. Né? A arte, na verdade, não é uma via de mão única, né? Não é só receber a arte, mas você recebe e reverbera aquela arte de todas as formas possíveis. Eu, por exemplo, né, como você falou, você assiste um filme que contou a história da escravidão, você lê um livro, com certeza você vai sair dali e você vai reverberar aquilo em outros lugares, exatamente, né? E eu acho que a gente pode até entrar numa discussão que eu vejo muito também. Você falou do belo, né? A galera, eu acho que confunde. Não é a beleza de isso é agradável para os meus olhos, mas é o que você consegue transmitir com aquilo, né? Não é o belo da beleza em si. Exatamente. Né? Porque o belo, quando a gente vai para um conceito objetivista de belo, a gente corre, né, cai numa esparrela ruim, né? Então, assim, o belo é que tipo de cabelo? O belo é quantos quilos a pessoa tem que pegar? Isso não tem a ver com belo, né? Isso são exigências... Os rótulos, né? Uns rótulos e é tudo consumível e descartável, porque cada época você tinha isso, né? Se você olhar, por exemplo, a imagem da Maria Teresa de Calcutá, não é uma imagem, né, de uma mulher definida, né, com seios não sei o quê, e ela é bela. Se olhar uma imagem do Gandhi, né? Gandhi não era todo musculoso, todo definido. Ele é belo. Você olha aquilo,
e tem uma coisa que diz assim em você, isso é o belo, é a expressão do belo, é aquilo que o viver, o existir dele toca dentro de mim. Até porque esta beleza física, ela é muito efêmera, né? Se eu tenho padrões muito específicos de belo construídos numa época determinada, isso é muito descartável, e aí seria muito triste, porque assim, eu sou belo aos 20, aos 22 eu já não sou mais, 20 nunca mais serei belo. Eu tenho que ser belo aos 90, aos 80, por aquilo que eu digo, pelo olhar que eu tenho, pela expressão, pela gentileza com os outros. É esse belo, é o que provoca dentro de você uma consciência de humanidade. Essa é a visão do belo. A gente às vezes perde a noção do compromisso civilizatório. Então as pessoas agridem pessoas xingam pessoas, isso não tem nada de belo. Nunca terá algo de belo numa briga, numa pessoa gritando com a outra. Sartre dizia que a agressão, a violência é a destruição da racionalidade humana, é a prova de que alguma coisa deu errado no nosso processo. Não é belo. Você vê uma mãe gritando com o filho, você vê um casal de namorado terminando, um avançando no outro. E é belo você vê um casal se separando e os dois chorando e lamentando, que mesmo tendo amor não dá mais para ficar junto. Já tiveram tantos problemas, tal. É belo. A elegância, o cuidado com que um trata com o outro é uma expressão bonita do significado do belo. Bom, e para finalizar aqui o nosso programa de hoje, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo, principalmente aí os nossos alunos, né? O que você pode falar de arte para essas pessoas? Bem, primeiro eu agradecer Sheila, Thaís, agradecer a FMU, FIAN, FAAN, né? Dou tantas palestras aqui, tem uma relação tão bonita com os professores aqui, com os alunos, e dizer assim que a gente precisa buscar essa arte dos cotidianos. Eu acho que você tem que acordar como uma expressão de arte, você imaginar que um dia é uma nova oportunidade para você construir uma história mais bonita do que do dia anterior. Você abrir a janela, independentemente do lugar que você mora, se você vê o mar, se você vê a montanha, se você vê uma outra casa, um outro prédio, você vê quintal, não importa o que você está vendo, né? Você dá uma oportunidade para você de respirar a arte naquele dia que vai começar. Você vai preparar um café, pensar nisso, né? O sentido de cada coisa. Eu tive a oportunidade, eu contei da Dona Emelinda, mas de conviver com escritores mais velhos, né? Eu fui muito amigo da Lígia Fagundes Telles, da Nélida Pinhon, e eu via a Lígia, às vezes, assim, a gente conversando e estava chovendo, às vezes era um minutinho só, e ela fechava os olhos para prestar atenção no barulho da chuva. O que o barulho da chuva queria dizer para ela? Olha o nascedouro, daquele que escreve, daquele que compartilha os seus sentimentos, as suas emoções. Não existe escritor, não existe artista que se constitui artista sem prestar atenção. Eu preciso prestar atenção. Eu escrevo muitas crônicas, né, as peças, romances, e assim, onde eu tô, eu presto atenção em alguém que está conversando com outra pessoa, o que ela faz, a maneira com que ela trata as outras. Esses dias eu fui para Lagoas, e aí eu vi um homem que estava sentado assim, sorrindo para as pessoas. Ele falou assim, bom dia. Eu falei, bom dia. Ele falou, você não é daqui, né? Eu falei, tô de passagem. Ele falou, todo mundo está de passagem. Aí eu fiquei prestando atenção assim, quer sentar? Eu sentei. Aí ele me contou a história da Esmeralda, que era um barco dele que estava ali, que estavam querendo comprar. Ele já tinha 80 anos, mas ele não queria vender a Esmeralda porque o lugar do mundo nele foi a Esmeralda. Ele pagou a faculdade dos seus 2 filhos com a Esmeralda. Ele conheceu a Lucília, que era a mulher dele, e o primeiro beijo que ele deu na Lucília foi na Esmeralda. Ele transportou pessoas com a Esmeralda. E eu fiquei encantado de ver as histórias do Seu João, que ele chamava, do Seu João com a Esmeralda. E já escrevi uma coisa sobre, né, uma crônica sobre ele. Mas se eu passasse direto, eu desperdiçaria um momento lindo daquele dia que era conhecer o Seu João. O homem que era encantado pela sua mulher, pela Lucília, e que tinha encontrado o seu lugar no mundo na Esmeralda. Isso acontece o dia todo, o tempo todo. Você tem pessoas que você pode conviver, conversar, e às vezes da família da gente. A gente fica muito disperso e muito egóico, né? Preocupado com a gente mesmo, e desperdiça isso. Eu quero voltar ao conceito daquele que eu acredito ser a arte. É a elevação e a fraternidade, são as duas coisas. Então eu preciso estar próximo do outro, sentir o outro, experimentar o outro. E para isso eu tenho que desenvolver os meus universos, né? Então o acordar já é uma expressão de que eu tenho que olhar para mim mesmo e falar, epa, deixa eu viver um dia legal.
experimentar mais essa chance do existir, né? O ser humano gosta de ritos. No final do ano você se propõe um monte de coisa, né? Esse ano vai fazer isso, aquilo, tal. Seria legal a gente pensar, né? No final de um ano ou de um dia, o ano que vem eu vou respirar mais, né? Amanhã eu vou respirar mais. Não é que a gente não vá ter problemas. Cora Coralina dizia que a gente passa pela vida quebrando pedras e plantando flores. Então você vai ter que quebrar pedra. Vai aparecer uma doença na sua casa, vai perder o emprego, vai ter uma conta que não dá para pagar, vai ter pedra. Mas você tem que plantar flores também. Se você focar a sua vida só nas pedras, você desperdiça a alegria de viver. E não tem nada pior para o ser humano do que não ter a alegria de viver. Muito obrigada, professor, por participar aqui. A gente ficou muito feliz com a sua presença. E, gente, para você que assistiu o programa aí até o final, corre, acessa esse QR Code que está aparecendo na tela agora, você que é aluno FMU FIAN, para poder acessar o nosso clube de vantagens. Esse foi o episódio de hoje, esperamos que vocês tenham gostado. Professor, muito obrigada pela sua presença, tá? Muito obrigada pelo companheirismo aí, por dividir a bancada comigo hoje. E para vocês, até o próximo episódio.